Bom dia, pessoal. Eu deixei tudo organizado aqui para hoje a gente iniciar a gravação de uma partida do The Awful Green Things from Outer Space, que a tradução ficaria alguma coisa como As Horríveis Coisas Verdes do Espaço Sideral. Nome bem temático. Como vocês já viram, aqui no Brasil esse jogo ele chegou a ser lançado há década atrás, né? Ele recebeu o nome aqui no Brasil de Alerta Vermelho. Lógico, a nave da versão brasileira é diferente. Mesmo essa não é original, tá? Esse modelo ele acabou sendo um redesign feito anos depois pelos entusiastas do jogo. E nessa versão em especial Deluxe, ela tem um tamanho A2. Ela seria equivalente a 4 folhas A4. Né? A famosa folha sulfite que a gente usa em casa. Eu gosto porque dá para enxergar melhor. Os tripulantes dessa nave são essas pecinhas. Tem, eu acho que mais ou menos 25 tripulantes. Tá? Eles têm essa numeração. Quem gosta de jogos ao estilo Wargame, né? Vai já conseguir visualizar para que a gente usa esses números. Cada número tem uma função dentro do jogo. Mas isso eu vou apresentar durante o jogo para não ficar muito enfadonho a gravação. Bom, eu deixei aqui todos os tripulantes abertos, tá? A configuração desse jogo inicial, a gente tem que fazer o seguinte. Deixem de lado todos os tripulantes, eu já deixei, porque a gente vai ter que posicionar eles em algumas áreas específicas aqui da nave. As coisas verdes do espaço, ou seja, os aliens, basicamente são esses aqui. Eu vou pegar um de cada, que aí a gente mostra. Ó, deixa eu ver se eu consigo dar o foco. Basicamente, os monstros são esses aqui, os adultos. Tá? A gente vai ter 4 etapas de desenvolvimento desses aliens. Aqui do lado esquerdo é o adulto, quer dizer com força total. A gente tem o jovem, que seria o bebê, que é exatamente esse daqui. A gente tem os ovos, que são esses. E a gente tem os fragmentos, que às vezes durante o jogo pode acontecer da gente tentar combater eles. E na hora, no lugar deles morrerem, eles simplesmente se estouram em vários pedaços, em fragmentos. Que é exatamente esses aqui. Todos guardados? Esse jogo ele funciona com uma evolução dos monstros. Então, basicamente, vai ser assim. Quando tiver uma evolução, o ovo ele vai virar um bebê ou um jovem, para quem preferir, que é esse daqui. Se tiver uma evolução do bebê, o bebê vai virar um adulto. Tá? Se tiver uma evolução do adulto, o adulto vai colocar um ovo. No caso do fragmento, que são esses daqui, né? Quer dizer que é um monstro que foi aí, ele não foi exatamente destruído, mas ele foi fragmentado. A evolução do fragmento já é direto para o bebê. Bom, o que a gente vai precisar? Vamos fazer uma configuração. Então a gente já separa todos os tripulantes aqui do lado para a gente poder configurar. Já sugiro que vocês dividam em 4 grupos, né? Pode ser 4 colunas ou 4 nichos, tanto os ovos, quanto os adultos, quanto os bebês, quanto os fragmentos. Depois a gente vai selecionando daqui. As armas do jogo, eu também sugiro deixar elas separadas, tá? Visíveis. Quem quiser deixar em pilha pode deixar. Eu, no caso, não vejo necessidade. Eu deixo ela só para cima e depois eu vou caçando. Existe também a parte de efeito das armas, que é de sorteio aleatório, que é a grande graça desse jogo. Porque a gente nunca sabe exatamente o que a arma vai fazer contra as criaturas. A gente vai ter que usar ela uma vez para descobrir qual é o efeito dela durante o jogo todo. Esses efeitos eu sugiro deixar num copinho, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou deixar aqui alguns efeitos. Eles são escritos, tá? Por exemplo, eu posso sortear um efeito na hora de usar a arma que não tem efeito nenhum contra os monstros, quer dizer, ela não me serve para nada. Eu posso sortear esse daqui, ó, que são 3 dados para morrer, né? 3 dice to kill.
o que significa que eu vou jogar 3 dados para tentar matar a criatura. Olha, um outro aqui, ó, 5 dados para matar. Significa que eu vou poder jogar 5 dados para tentar matar eles. Existem outros efeitos aqui, como encolher, o monstro, etc. Mas isso a gente mostra durante o jogo. Mas deixem separados num copinho para a gente poder sortear de forma aleatória. Eu vou jogar uma partida solo com uma inteligência artificial que a gente montou aqui meio de forma caseira, tá? Porque esse jogo ele é montado para jogar em 2 pessoas. Não existe oficialmente uma versão solo. Aqui também eu não vou jogar a versão que tem as naves de fuga, tá? Que isso também, depois quando vocês lerem as regras, vocês podem até colocar o jogo para fazer isso, que é onde, na verdade, no lugar de ser um combate onde os monstros vão tentar matar os tripulantes e os tripulantes vão tentar matar os monstros, a gente joga, na verdade, podendo fugir da nave. Então essas naves daqui, elas podem ser colocadas exatamente nesses nichos. Ó, escute aqui. E aqui. Assim. Então aí os tripulantes eles podem vir tentar, né, chegar nessas cápsulas de fuga e fugir. E aí tem um outro jogo depois, como se fosse uma segunda etapa, onde a gente durante a fuga faz algumas ações dentro dessas naves para tentar chegar em segurança na Terra. Aqui no caso, eu não vou jogar com essa versão, tá? A gente vai jogar só a famosa escaramuça, que é para ver quem vai sobreviver. Bom, vocês vão precisar de muitos dados, porque na verdade acontece muitas vezes da gente poder somar o poder tanto dos tripulantes quanto dos monstros. Por exemplo, se um monstro vai me atacar, a gente acaba olhando esse número do lado esquerdo. Aqui no caso, esse número do lado esquerdo embaixo, ele significa o número de dados que esse monstro joga quando ele estiver combatendo contra um tripulante. Do lado direito, esse número 16 significa qual é a quantidade de vida, né, que esse monstro tem. Ali em cima, esse número 2 aqui no caso, ele é a quantidade de movimentos. Tá? Essa distribuição, ele varia de monstro para monstro, né, de tipo, de evolução para evolução, e também varia de personagem para personagem, né, de tripulante para tripulante. Mas a regra continua igual, tá? Então aqui, 2 é a quantidade de dado que a gente vai jogar quando estiver combatendo. Aqui à direita, nesse caso, 9 é a vida. Olha, esse aqui já tem 18 de vida. E ali em cima, o número 3 significa quanto que esse personagem, esse tripulante, pode andar no tabuleiro. Mas também vai ser mostrado tudo durante o jogo. Bom, depois que a gente separa tudo, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a ler a configuração inicial aqui das regras em português, tá? Mas depois, parte dessas regras não serve de configuração aqui, porque é outra nave. A nave brasileira é uma outra nave com outros nichos. Aí a gente vai precisar dessas folhas daqui, tá? Não essa, porque essa que eu escrevi. Ela tem aqui as armas, o posicionamento dos tripulantes, tá? Que é o que a gente vai usar para configurar o posicionamento inicial deles dentro dessa nave. Então a gente vai precisar dessa folha. E é essa mesmo, porque ela foi desenvolvida para essa nave. E embaixo a gente tem esse Monster Setup, que na verdade é quando a gente for fazer a configuração dos monstros, a gente vai utilizar ela. Mas aí, se não me falha a memória, a gente já pode utilizar também aqui do manual em português. É só mesmo a configuração dos tripulantes na nave que tem que ser de lá. Bom, então vamos lá configurar os personagens aqui, os tripulantes. Então eu vou pegar... Lembrem que agora, especificamente, eu não vou poder utilizar no manual em português o que está aqui em 1, tá? Que é a preparação do jogo, porque não serve. Eu vou ter que usar esse daqui. Então vamos lá. O capitão Yid, ele vai na ponte ou bridge. Então vamos localizar ele.
Uma forma interessante de vocês localizarem os personagens também, sem necessidade de ler os nomes, é vocês terem também essa folhinha já impressa. Vocês vão ver que cada personagem tem aqui do lado os números dele. Então eu já sei, ó, à esquerda 3, 27, 3. Eu vou pegar aqui, vamos localizar eles. Aqui, ó. Já localizei pelos números, porque eu não enxergo os nomes. Olha lá. 327.3. Capitão aqui em cima, se vocês olharem quase apagado nessa fonte, que é original, tá escrito aí Capitão Yid. Eu estava dando uma lida no design desse jogo, pelo menos dessas peças que são originais, e ele falou que sabe que existe uma dificuldade mesmo em se ler essa fonte, o tamanho, mas ele acha que dá um charme especial para o jogo. Então ele sempre gostou e nunca substituiu. Então é uma característica do jogo mesmo, feita por escolha. Então eu aconselho a imprimir isso daqui para facilitar. Aí a gente só olha a numeração. Bom, então o Capitão 327.3, que é esse daqui, Capitão Yid, ele vai aqui em qualquer bridge, quer dizer, qualquer ponte. As pontes, eu vou pegar um apontador. Agora fica mais fácil, que aí eu mostro. Ó, aqui é uma bridge, aqui é uma ponte e aqui é outra. Então a gente vai colocar o capitão. Deixa eu deixar aqui. A gente vai colocar o capitão Id aqui. Eu vou escolher, tá? Eu posso escolher qualquer uma das duas. Vou deixar ele aqui. O próximo seria o primeiro First Officer, né? Que seria o imediato, o primeiro oficial. Que eu também posso colocar em qualquer das duas pontes. Aqui no caso, de novo, ó, pessoal, 219.3. A gente pode buscar esse número para ser mais fácil. Aqui, ó, 219.3. Então aqui, primeiro oficial. Ele vai então numa ponte, eu vou deixar ele aqui na segunda ponte, segunda bridge. Agora, com o comandante officer, que ele é 114, vamos localizar. Já localizei. Tá aqui. 114, que é o comandante officer, né? Commander officer, ele vai também em qualquer ponte. Então eu vou deixar ele junto com o capitão Id. O próximo da configuração é o Operation Officer. Ele é 112.3, vamos localizar ele aqui. Aqui, 112.3. Operations Officers. Eu estou indo pela numeração e aí eu dou uma olhadinha na fonte só para saber se é ele mesmo. Nesse caso, ele vai ou no Life Support Center, que seria alguma coisa como Centro de Suporte à Vida, ou no Officers Quarters, que seria alguma coisa como Aposento dos Oficiais. Só para a gente se localizar aqui, aqui tem que ser em inglês porque não está traduzido o mapa, tá? Então vamos achar o Life Support Center. Ó, o Life Support Center está aqui. E ele pode ir no Officers Quarters, lá que são os aposentos dos oficiais. Que fica exatamente aqui, ó. Officer Quarters. Bom, então vamos escolher. Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar ele no Life Support Center, o Centro de Suporte à Vida. Então ele está entrando aqui. Pronto. Vamos lá para outro. Bom, pessoal, o próximo vai ser esse daqui, que é o, acho que a pronúncia é Engineering Officer. Vamos localizar ele, 112.2. Já localizei, ele está aqui. No caso, ele vai ou na Engine Room ou Pool Room, que seria a sala de máquinas, né? Ou aqui, para quem gosta de filme de ficção científica, seria a sala do reator. Se não me falha a memória, a tradução aqui no Brasil ficou como sala do reator. E a gente tem o pool room, que seria a sala de recreação. Então vamos localizar. A gente pode colocar ele em qualquer um desses dois lugares. Vamos localizar uma aqui. Então, engine room ou pool room? Bom, eu vou colocar ele aqui, ó. Engine room. A gente tem ela exatamente aqui atrás. Então ele já entra aqui, ó. Ele vai ficar nessa sala.
Vamos ver o próximo. Supply Officer, que seria oficial de suprimentos, 112. Vamos localizar. Aqui, já localizei. 112. Olha lá, Supply Officer. Vamos ver onde ele vai. O Supply Officer ele vai ou no Ship Store, que seria alguma coisa como dispensa, ou Wardroom, que seria o refeitório dos oficiais. Essas traduções eu acabei fazendo porque eu queria entender um pouco a mecânica de construção dessas naves. E ela funciona naquela mecânica bem... para quem conhece os termos marítimos, né? Os termos náuticos militares, vai entender isso melhor. Eu não tinha experiência nisso, então foi interessante a tradução por conta disso. No caso, a gente tem uma divisão nesses barcos, não são todos, tá? Os navios de guerra grandes, às vezes eles têm uma divisão, por exemplo, eles têm às vezes mais de um, por exemplo, refeitório. Ele pode ter um refeitório só para os oficiais e ele pode ter um refeitório para a tripulação comum. Aqui no caso, por exemplo, desse daqui, né, o Supply Officer, ele está trabalhando no Wardroom, que seria refeitório dos oficiais. E também tem nessa nave o Mess Deck, que é um outro refeitório, que também é feito como descanso, alguma coisa mais genérica para todos os tripulantes. Bom, então vamos lá. Eu posso colocar ele ou no Ship Store dispensa ou no Wardroom, que é o refeitório dos oficiais. Ó, o Wardroom está aqui, eu vou deixar eles aqui. Vou deixar ele especificamente aqui no refeitório dos oficiais, Wardroom. Bom, vamos para o próximo. Doc, que seria doutor. 114, vamos localizar. 114. Bom, o Doc, ele vai ou no Sick Bay, que seria a área médica, que ela tá aqui. Ou ele vai para o Pool Room, que é aquela sala de recreação. Bom, é um doutor, eu acho que dá pra gente seguir a lógica que ele vai para a área médica, né? O sick bay. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Ele tá aqui. Agora vem o médico, 114, a gente até já tinha separado ele aqui, exatamente esse. Lembrem sempre de confirmar o nome em cima, tá? 114, médico, ele vai ou no sick bay, de novo, aqui, né? Na área médica, ou no Hospital Ward, que seria a enfermaria, que está do lado aqui, ó, Hospital Ward. Bom, o médico, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui, ó, no Hospital Ward, na enfermaria. Spark. Spark seria alguma coisa como faísca de tradução, tá? Eu não sei exatamente nessa terminologia náutica militar qual que eles utilizam, né? Qual seria a melhor tradução. Quem quiser dar uma pesquisada, depois coloca aí nos comentários. Bom, 1.16.3. Vamos localizar. Aqui, ó. 1.16.3. Bom, o Spark, ele vai... Ether Bridge, qualquer ponte. Então, de novo, a gente tem duas pontes. Vou colocar ele aqui, ó. Ele vai ficar junto com o primeiro oficial no segundo bridge, né? Vamos lá para outro. Marine Sergeant, 321.3. Vamos localizar, já achei ele aqui, ó. Sargento. Bom, ele vai ou no Pool Room, que seria a sala de recreação, ou no Mess Deck, que seria aquele outro refeitório mais comum, né? Que também é uma área de descanso. Vamos localizar? Ó, Mess Deck, esse refeitório e área de descanso tá aqui. E recreação, ela tá aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele, o sargento vai ficar aqui no Mess Deck. Ele tá comendo alguma coisa lá no refeitório. Vamos lá para outro. A gente tem dois marines, né? Marines seria alguma coisa como fuzileiro naval. Eu acho que é a melhor tradução que a gente tem. Então a gente tem dois marines ou dois fuzileiros navais. Um é 2.19.3, o outro é 2.18.3. Vamos localizar eles primeiro.
Ó, 218.3 eu já localizei um. E tem mais um aqui, 219.3, pronto. Essa dica de buscar eles pela numeração facilita muito o processo. Eles estão aqui, são os dois marines, né? Ou os dois fuzileiros. Deixa eu ver, eles vão ou no pool room, ou lá na sala de recreação, ou na sick bay, que é a área médica. Sick bay tá aqui e o pool room tá aqui, a área de recreação. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esses três aqui, ó. Vou deixar eles no sick bay. Deixar todos juntos. Não vou deixar eles muito afastados, não. Vamos lá para outros. Cook. Cozinheiro. 121.3. Vamos localizar ele aqui. Tá aqui. Cook. 121.3. Vamos ver aonde ele vai na configuração inicial. Ele vai ou no galley ou no wardroom. Galley seria a cozinha, tá? Wardroom, de novo, o refeitório dos oficiais. Wardroom tá aqui, que é o refeitório dos oficiais. Ou ele vai para a cozinha, que é galley, tá aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui na cozinha. Pronto. Vamos lá para outro. Human. Ele seria alguma coisa... foi a melhor tradução que eu achei para isso. Seria alguma coisa como subordinado. A gente vai colocar ele... É 115.3. Deixa eu primeiro localizar. Aqui. 115.3. Human. Né? You. Não sei a pronúncia disso também. Bom, ele vai... em qualquer ponte. Então, beleza. Eu vou deixar ele junto com o capitão aqui na primeira ponte. Feito. Vamos lá para outro. Technician, que seria técnico. 111.4. Ele está aqui, que é esse tech, né? Olha lá, technician. Ele vai... Any sensor, quer dizer, qualquer área de sensor. Tem um sensor aqui, que é o 1. O segundo sensor está aqui. Então eu vou posicionar ele. Vamos deixar ele aqui, ó. Pronto. Ele está aqui no segundo sensor. Agora vem o próximo aqui, que é engenheiro. É o 213.2. Vamos localizar ele aqui, ó. Engenheiro. Bom, ele vai ou no engine room, de novo, aqui a sala de máquinas, né? Ou sala do reator, para quem gosta aí de filmes de ficção. Ou ele pode ir também para o machine shop, que seria alguma coisa como oficina de manutenção, vai? Eu vou deixar ambos os engenheiros, tanto o oficial quanto o engenheiro comum, aqui juntos lá no Engine Room, que seria a sala de máquinas. Tá? Estão trabalhando lá. Maquinista é 214.2. Vamos localizar ele aqui, ó, já localizei. Ele está aqui. 214.2. Vamos ver aonde ele vai. O maquinista, ele vai em qualquer machine shop. De novo, a oficina de manutenção. Vamos localizar. Ó, oficina de manutenção da nave é aqui. Então, já vou deixar ele aqui. Bom, o próximo é esse, eu acho que é coxswain, a pronúncia, que seria timoneiro. É 218.3. Ele está aqui em cima. Já pensei que tinha perdido a peça. 218.3, o coxswain, que é o timoneiro. Bom, o timoneiro ele vai ou no mess deck, que seria o refeitório ou descanso, né, aquele geral. Ele pode também ir na sick bay, que seria a área médica. A área médica a gente já sabe que está aqui. Esse é o sick bay, que já tem 3. E ele pode ir no refeitório, que é o mess deck, que é esse daqui.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui no mesdeck, que é o refeitório, junto com o sargento. Bom, tem 2 pilotos, é um 15-3, um 12-3. Ó, um piloto está aqui e o outro está aqui. Pilotos, eles vão no Crews, acho que é Crew Quarters, que seria agora uma outra área, que seria aposentos da tripulação, seria como quartos da tripulação agora, não é dos oficiais. Ou Pool Room, que é aquela sala de recreação. O Crews Quarters está aqui embaixo, ó. Eu tenho 2, eu posso colocar eles em qualquer uma dessas áreas. Ou no Pool Room, que seria aqui em cima, de novo, a área de recreação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ambos aqui, ó. Eu vou deixar eles, aliás, vou deixar eles unidos, ó. Vou deixar eles aqui num dos quartos da tripulação, ambos os pilotos. Agora a gente tem que colocar o robô, é 444-1, que é esse daqui. O robô ele pode ir no Machine Shop, de novo, que é a oficina de manutenção, que nessa nave a gente tem ela aqui, então ele vai ficar aqui junto com o maquinista. E para terminar, sobrou o mascote do grupo, que ele é um 84, que esse é o último daqui. Olha ele lá. Que, aliás, até agora eu estou tentando entender o que é isso, parece uma galinha de 3 olhos. Eu não sei exatamente o que é isso aqui, a galinha azul. Ele vai na cabine do capitão. Ó, a cabine do capitão está aqui. Então vamos colocar ele lá. Perfeito. Bom, essa foi a configuração inicial dos tripulantes. Como vocês viram, ele é um pouco lentinho, tá? Então por isso também esse jogo precisa ter um pouco de paciência. Quem está acostumado com os jogos de Wargame já sabe que muitas vezes a configuração é a parte um pouquinho mais chata. Depois o jogo flui melhor. Bom, a gente terminou a configuração, o posicionamento de todos os tripulantes. Vou deixar a folha do lado. Então fica a minha sugestão, imprimam essa folha e no lugar de ficar tentando buscar pelo nome, busquem as peças pela numeração. É muito mais fácil. Só lembrem que tem peça que tem a mesma numeração. Então depois dá uma lidinha no nome para ver se é o certo. Vamos lá. Então a gente fez aqui a primeira etapa, que foi a configuração. Eu não utilizei aqui, tá, do manual em português do Alerta Vermelho, porque não serve. A gente usou aquela folha. Agora, a gente vai para o segundo. Ó. O jogador dos monstros lança um dado para determinar a quantidade de criaturas presente na nave no início do jogo. Para isso é usada a tabela seguinte.